Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bons irmãos, estamos aqui na sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 29 de janeiro. E hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho retirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. E aqui, mais uma vez, como na homilia da quarta-feira, nós vimos Marcos nos falar a questão dos terrenos, a questão da parábola do semeador. Hoje, a parábola que nós vamos meditar, ela tem por finalidade fazer uma alusão, fazer uma analogia do que é o reino de Deus. Mas antes da gente entrar propriamente nessas duas comparações que Jesus faz com o reino de Deus através da parábola, é interessante nós destacarmos que Jesus ele era um excelente pedagogo, um excelente mestre. E de modo bem simples, as parábolas eram histórias que Jesus contava utilizando o conhecimento do povo da época. Porque quando a gente pega a Bíblia, a gente vai ler, a gente escuta muito nos elementos textuais semente, terreno, peixes, coisas bem simples, né? Porque de fato o povo da época não tinha muito estudo e precisava, para entender o que Jesus estava falando, que ele tratasse de coisas simples também. Da mesma forma, quando um professor, por exemplo, vai dar aula para os seus alunos, o professor de matemática, ele não pode, para crianças do ensino básico, começar da equação de segundo grau, a equação do quadrado, etc. Essa coisa mais complexa, né? Ele começa explicando o que é os números, as operações, as coisas mais básicas. De forma semelhante, era isso que Jesus fazia. Por isso que está dito aqui no versículo 33, e Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, conforme eles podiam compreender. Então, era no nível das pessoas, no nível de compreensão, de entendimento que as pessoas tinham, para que não fosse uma palavra dita ao vento, né? Que não tivesse um efeito ali para as pessoas que escutavam. Um outro detalhe também que é dito aqui nesse evangelho é que Jesus ele falava por meio de parábolas, como nós já vimos, e quando sozinho ele explicava essas parábolas aos discípulos. Mas aí a gente pensa o seguinte: Jesus está privilegiando os discípulos aqui, porque para o povo ele fala as parábolas, mas para os discípulos, além de ter dito, né, ele explica essas parábolas. Mas por que então? Esse privilégio se dá justamente porque os discípulos eles se entregaram. Aqui a gente pode fazer essa comparação. Os discípulos eles se entregaram a Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Alguns daqueles homens e mulheres que iam para escutar ouviam um pouco da radicalidade de Jesus, daquela sua forma ali, viravam as costas e iam embora. Não interessava tanto aquela pregação. Por isso que aqueles que ficavam, aqueles que tinham de fato interesse, Jesus explicava essas suas parábolas. E aqui nos é falado duas alusões, duas comparações que Jesus faz acerca do reino de Deus. Então a primeira delas é: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra e vai dormir. Quando acorda, a semente está germinando e crescendo. Como entender isso? Bem, às vezes a gente que tem esse trabalho de evangelizar da forma como é possível a nós, a gente que tenta aí servir a Deus, tenta viver a palavra, tenta levar o ensinamento de Jesus às outras pessoas, a gente se preocupa tanto com o modo que a pessoa vai acolher essa pregação, com a forma como ela vai lidar, que a gente perde o sono, a gente fica preocupado. Mas aqui a gente precisa compreender que nós só fazemos uma parte do processo, a parte mais básica e a parte que nos é possível fazer, porque a forma como a palavra chega no outro, a palavra causa o efeito no outro, depende de muitas circunstâncias, sobretudo da pessoa, se ela quer receber, se ela está com o coração preparado. Por isso que nós escutamos na quarta-feira a questão do terreno. Muito importante isso. Ela vai fazer efeito se o terreno for fértil. Se não for, não vai, né? E aí,
Nós que tentamos espalhar, tentamos divulgar um conteúdo de evangelização, tentamos ir à missa e fazer com que a nossa vida seja uma espécie de evangelização para as pessoas, temos que compreender isso também, que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa rezar, anunciar, mas também deixar que Deus haja, deixar que a pessoa também abra-se para a ação do Espírito Santo. A outra comparação que é feita no Evangelho é que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ao ser semeado, é o menor de todas as sementes. Mas quando cresce, esse grão de mostarda se torna uma grande hortaliça, com seus ramos enormes. Então, da mesma forma como essa semente de mostarda, quando semeada, ela é bem pequena, da mesma forma é a fé que age em nós. A gente começa ali quando criança, frequenta a igreja, está servindo a Deus, mas com o passar do tempo essa fé vai crescendo dentro de nós, e a gente não guarda só para nós a experiência que temos com Jesus, mas queremos também levar aos outros, porque nos sentimos amados, nos sentimos muito bem ao estar com Deus. Por isso, como um grão de mostarda, nós também com a fé dentro de nós vamos crescendo progressivamente, vamos dando passos no caminho de uma fé madura, uma fé que também leva as pessoas a se inspirarem no nosso exemplo. Tantos homens e mulheres que deram a sua vida e que inspiraram outras. Santa Luzia, por exemplo, como mártir, como uma pessoa que não renegou a sua fé, mesmo tendo que encarar a morte diante de si, é um desse exemplo que nos faz olhar para Jesus e perceber que nós também somos capazes de estar com Ele, mesmo sendo falhos, pequenos, fracos, nós também podemos. Então é isso que a liturgia de hoje nos propõe refletir. Jesus, como um grande mestre, um grande pedagogo, um grande educador, educa aquelas pessoas de modo que elas possam compreender na sua simplicidade a essência, a raiz, a preciosidade da sua pregação. E do mesmo modo, ele apresenta comparações do que é o reino de Deus, do que é a ação dos seus servos para que esse reino de Deus seja revelado às pessoas. Então vamos deixar também que nós sejamos solícitos, sejamos abertos para que a ação de Deus também esteja no nosso coração, para que toque da mesma forma o coração dos nossos irmãos também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.